Fala pessoal, muito bom dia. Começando o Morning Call na parte de Equities, aqui no Instagram da Guide Investimentos. Hoje é o dia 3 de março, metade da semana, da primeira semana de março, né, famosa quarta-feira. E temos, obviamente, bastante assunto para comentar. Hoje o noticiário está bem cheio e, felizmente, né, o noticiário é mais positivo. Estávamos, ao longo das últimas semanas, passando por momentos um tanto quanto conturbados por aqui, mas já adianto que a abertura hoje tende, né, a ter de fato um movimento positivo. Eu vou fazer então logo no começo aqui, né, uma breve recapitulação da sessão de ontem, como de costume, e posteriormente a gente começa a trazer a conversa, né, para o dia de hoje, depois das notícias corporativas. Temos resultado de Via Varejo também, notícias sobre ofertas, né, novos IPOs, follow-ons que podem vir ao mercado, tem muita coisa acontecendo. Então vamos seguir o ritmo que a gente costuma. E aí então a gente já passa depois para falar sobre os índices futuros, tá? A abertura aqui também, enfim. Bom, ontem foi um dia extremamente volátil no Ibovespa, né? Não sei se vocês chegaram a observar o que aconteceu na sessão de ontem, mas no começo do dia a bolsa chegou a bater os seus 107 mil pontos, né? Uma abertura bastante negativa, preocupação generalizada, perdendo quase 2% na sessão, até um pouquinho mais em alguns momentos. Porém, o noticiário da tarde contribuiu para uma reversão, né, diante do relatório da PEC emergencial sem fatiamento, né, o que contribui para o avanço, pelo menos, das preocupações fiscais do país, né, pelo menos vai ter a extensão do auxílio emergencial, mas teremos outras contrapartidas que fará, né, com que os gastos não se elevem da mesma maneira como seria se não tivessem. Isso trouxe um respiro para a Bolsa e a confirmação de que a elevação daquele imposto para os bancos, né, a CSLL, será de fato temporário, segundo o ministro Paulo Guedes disse para a Febraban. Tá? Contribuiu então para a performance dos bancos. Os bancos que iniciaram o dia, né, pressionados, eles foram pressionados já na segunda-feira com esse noticiário. Aí ontem, né, começou também a sessão bastante, né, começaram a sessão bastante pressionados e acabaram fechando com altas bastante expressivas, né? Você pega Itaú e Banco do Brasil subiram quase 4%, Bradesco subiu quase 3%, né? O índice então encerrou o dia em 111.500 pontos, uma alta de pouco mais de 1%. Interessante, né? Se parar para analisar, um índice que bateu 107 mil pontos na mesma sessão, acabou fechando em 111, uma volatilidade maluca, né? Já o dólar voltou a se estressar, né? Mesmo com 2 leilões realizados pelo Banco Central ao longo do dia, o dólar bateu o patamar, né, próximo de 5,70. Lógico que isso, né, quando você coloca na conta todas as últimas questões que envolvem o país, acabam pressionando o câmbio, né? O Campos Neto disse que vão continuar intervindo no dólar, porque eles acham que a alta não está fundamentada, não tem fundamentos para essa alta tão expressiva como, né, a gente tem observado ao longo das últimas semanas. Bom, após o banco de investimento atribuir preço-alvo para a Vale em R$ 140, a companhia disparou mais 3% na sessão e fechou em R$ 101,60. E com resultados abaixo da expectativa, a PetroRio caiu em torno de 3%, enquanto Enalta e 3R, né, que são as outras empresas do setor, dispararam de 5% a 7%. A Petrobras acabou fechando estável. Temos algumas notícias novas de vacinas, né, que eu costumo trazer aqui também. 4 noticiazinhas rápidas sobre vacinas que eu acho que vale a pena, não só sobre vacinas, né, vacina e pandemia que vale a pena a gente manter no radar. Bom, o Brasil registrou 1.641 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, né, ou seja, no dia anterior, recorde desde o início da pandemia. Foi o maior número de óbitos em um só dia ontem, tá? Isso mostra que como a pandemia tem se acelerado. Há uma perspectiva de que hoje seja implementado novos lockdowns em São Paulo, tá? Na entrevista que o João Dória deve dar a partir da meio-dia, ele deve anunciar então que São Paulo entrará novamente em lockdown, tá? Por conta dessa aceleração. A China quer vacinar 40% da sua população até meados de julho, segundo um conselheiro do governo. Paulo Guedes já admite auxílio emergencial de 5 meses, já fala em Renda Brasil, ou seja,
5 meses, né, do auxílio emergencial, antes estavam falando de 4, na verdade ia parar, né, o auxílio emergencial no fim do ano passado, e agora estão falando de possivelmente mais 4 meses de auxílio emergencial, e posteriormente até, de repente, implementar o Renda Brasil, que seria um plano para sempre, né, duradouro de transferência de renda para a população mais pobre. Na Jovem Pan, então, ele afirmou que, que acabe em 4 ou 5 meses do auxílio emergencial, teremos que engatar o Renda Brasil, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Bom, passando a conversa para hoje e mantendo ainda, né, esse ritmo de informação quanto a vacinas, temos uma notícia que me chamou bastante atenção. Ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos, o senhor Joe Biden, afirmou que o país terá suprimentos suficientes para vacinar toda a população adulta até o fim de maio. Isso significa 2 meses antes das expectativas iniciais, né, antes do cronograma inicial. Ou seja, a vacinação nos Estados Unidos deve se acelerar bastante ao longo desses próximos 2 meses também. E, por consequência, a aceleração da atividade econômica por lá. Até li uma notícia ontem de que o Texas, ao longo das próximas semanas, já vai acabar com todas as medidas restritivas, até mesmo há uma perspectiva já do fim da necessidade do uso de máscaras no Texas. Então, assim, é uma realidade muito diferente da que a gente está vivendo, enquanto a gente está no ápice, né, do ritmo, infelizmente, de óbitos quanto à pandemia. Bom, então até o dia 1º de março, os Estados Unidos já havia vacinado 23% da sua população, enquanto o Brasil vacinou um pouco menos que 4%. Índices futuros norte-americanos nessa manhã voltaram a subir, esse bom humor generalizado contribui para a performance, né? Ontem a gente teve uma performance mais sólida aqui do Ibovespa, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, as bolsas recuaram e hoje sobem por volta de 0,7%, tá? As bolsas europeias também subindo próximos de 1%, Bitcoin voltando a disparar, mais 6% hoje, se aproximando do patamar de 51 mil dólares a moeda, até um pouquinho acima, na verdade, de 51 mil dólares. E o petróleo interrompeu uma sequência de 3 sessões de quedas e dispara mais de 2% nessa manhã, com o Brent sendo negociado novamente acima dos 64 dólares o barril, com a reunião da OPEP, que será realizada hoje, avaliando manter cortes ao invés de ampliar sua oferta, o que é exatamente, né, o oposto do que muita gente esperava e, obviamente, isso também, né, é bastante positivo para a cotação da commodity. Os futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian também avançaram por volta de 1,8%, está sendo negociado a 1.154 yuans por tonelada e assim, é um patamar bastante expressivo, tá? Um patamar mais elevado ao longo dos últimos 10 anos, se não me falha a memória. Há uma preocupação, algumas medidas de meio ambiente sendo impostas na China, o que fará, né, como consequência, reduzirá a capacidade do país em produzir aço e minério, né? Então, eles que já são o principal, né, parceiro comercial do Brasil, da Austrália, de países que produzem, né, com bastante robustez esse tipo de commodity, naturalmente deve haver uma pressão ainda maior nos preços, o que beneficia as empresas daqui. Bom, após dados de PMI da China, bolsas asiáticas também subiram nessa madrugada. Você pega a Hang Seng, que é aquela bolsa de Hong Kong, teve uma das maiores altas da região, disparou 2,7%. Ações de grandes bancos tiveram fortes altas por lá, subindo por volta de 5% na sessão de hoje. Dessa madrugada, na verdade, né? Bom, vamos trazer a conversa então agora para o noticiário corporativo. Afinal, a gente já falou, né, comentou um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, comentamos também sobre essa abertura no cenário internacional, commodities, enfim. Agora é a hora da gente falar sobre as notícias de empresas, tá, que nós temos nessa manhã. Bom, então vamos lá. O presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, declarou na terça-feira, em conversa com banqueiros, que o Congresso está comprometido com a capitalização da Eletrobras, conforme divulgou o Valor Econômico. Notícia positiva, mas aquela história, né? Eu acho que até mesmo os banqueiros que conversaram com o Pacheco devem ter falado: Pacheco, legal, mas eu só acredito vendo, né? Então vamos esperar o andamento disso para ter uma sinalização mais clara, né?
Bom, o crédito deve ficar 10% mais caro com o aumento de impostos, segundo o presidente do Banrisul. Então, não sei se vocês se lembram sobre o que eu disse ontem, né? A elevação da CSLL para subsidiar, né, os combustíveis, para você zerar o imposto tanto de diesel quanto de gás de cozinha, naturalmente que os bancos não iam, né, sair prejudicados nessa história. Então, o que acontece? Eleva o custo de crédito. Você vai lá no banco, vai precisar tomar crédito? Vai subir 10%, segundo o presidente do Banrisul. Então, na verdade, quem está subsidiando, né, o combustível dos caminhoneiros é você que vai no banco e tem que tomar crédito. É essa a lógica do negócio, tá? E, assim, o dólar foi a 5,70, né? O Brent está subindo 2% hoje a 64 dólares o barril. Zerar os impostos talvez não compense essa elevação que deu no dólar, entendeu? Então, no fim das contas, o petróleo vai ficar elas por elas, né? O preço do combustível aqui vai ficar elas por elas, enquanto o custo do crédito no banco vai subir. Esse é o resultado do negócio. A Telefônica Brasil celebrou acordo com o fundo de pensão canadense CAIS Depot et Placement du... Eu não consigo falar, não sei falar francês, pessoal. E a Telefônica Infra para a construção de uma rede de fibra ótica neutra, independente no mercado brasileiro por meio da FiBrasil. Então, a parceria da Telefônica para acelerar a sua rede de fibra ótica. A Petrobras anunciou que 4 conselheiros da empresa pediram demissão. Na verdade, não pediram demissão, mas anunciaram que não vão permanecer no cargo, né? Que é basicamente a mesma coisa. Ontem à noite, 2 deles citaram claramente que foram as intervenções do governo que resultaram nessa tomada de decisão. Lembrando que esses 4 conselheiros são representantes da União, tá? Representantes do governo. Então, 4 deles acabaram optando por deixar, né, o conselho da Petrobras. 2 afirmaram que sim, foi devido às intervenções, e outros 2 preferiram dizer que foram motivos pessoais, né? Mas coincide bem com esse momento. E enquanto isso, Paulo Guedes disse que a troca na Petrobras foi satisfação política de Bolsonaro a caminhoneiros para evitar a greve, né? Como eu vinha dizendo aqui também, que era natural, era mais do que claro que ele estava fazendo isso. Bom, a Localweb informou nessa manhã ao mercado que oficializou a compra por meio de sua subsidiária Tray da Samurai Experts Holding. A aquisição foi realizada pelo valor de R$ 9.800.000 e ainda está sujeita a alterações no fim das negociações. Sobre a empresa, foi fundada em 2019 na cidade de São Paulo. A Samurai é uma empresa então de tecnologia que oferece um ecossistema de aplicativos compatíveis com diversas plataformas do mercado para a otimização de resultados de lojas virtuais. O Açaí, que teve sua listagem na segunda-feira, teve seu início de cobertura pelo JP Morgan com recomendação de compra, tá? Então o JP começou a cobrir o Açaí com recomendação de compra, preço-alvo de R$ 94,00, implicando um potencial de alta aí de 30% em relação ao último fechamento. Já o Banco do Brasil, né, saiu a notícia que o governo mantém conversas com Márcio Schettini, que se desligou recentemente do Itaú Unibanco para que ele assuma a presidência no lugar de André Brandão. Tá? Então o Brandão, pelo visto, vai sair fora mesmo do Banco do Brasil. Pessoal, todo dia sai uma notícia nova quanto a isso, né? A Cogna informou que a Somos Sistema de Ensino, controlada pela Vasta, comprou a Sociedade Educacional da Lagoa, famosa CEL, por R$ 65 milhões. A CEL atende 441 escolas, com 272 mil alunos no ensino fundamental e 503 mil alunos do ensino médio. Bom, quanto a notícias de ofertas, antes da gente falar do resultado de Via Varejo, a Caixa pediu registro de IPO para a sua unidade de seguros. Essa é uma notícia que a Raizen iniciou procura de bancos para realizar sua abertura de capital. Para quem não sabe, a Raizen é a joint venture formada, né, pela Shell e a Cosan para biocombustíveis e teria começado então a formar um grupo de bancos de investimento para organizar sua abertura de capital na bolsa, né? Já a 3R Petróleo, empresa que fez a IPO, né, recentemente do setor de petróleo, óleo e gás, informou que avalia a possibilidade de realização de oferta pública subsequente, ou seja, um follow-on com esforços restritos de distribuição primária
e provavelmente, né, levantando esse capital para entrar em possíveis novas aquisições. A DASA anunciou o sindicato de bancos para relançar um IPO, né? Na verdade ela já fez IPO, só que o seu free float é muito pequeno, é um free float na casa de 2% apenas, então a liquidez é muito baixa do papel. E agora o objetivo, né, é elevar esse free float para pelo menos 10 nesse primeiro IPO e já se comprometendo com a B3 em elevar o free float para mais de 20%, né, com o passar do tempo. A ação subiu mais de 8% ontem com essa notícia, tá? E a Urba, que é o braço de loteamentos da MRV, desistiu do seu IPO. Quanto ao resultado de Via Varejo, em linhas gerais, já vou comentar dando opinião, tá? Foi um resultado que, assim, eu achei um bom resultado, um resultado interessante, de fato, divulgado pela companhia. Aceleração do digital, demonstrando sua capacidade, né, mesmo em meio ao quarto trimestre, onde muita gente acreditava numa desaceleração do varejo, mas conseguiu apresentar um bom resultado. Aceleração no Nubank também, né, que é aquele serviço financeiro integrado à plataforma, né, da Via Varejo. Bom, desempenho impulsionado então pela transformação digital, né, não tem como a gente fugir muito disso, entregou resultados acima do consenso de fato. E assim, forte adição de sellers, né, nos 2 primeiros meses do ano deve ser bem recebida pelo mercado também. Acompanhamos, né, um ganho muito expressivo tanto no 1P quanto no 3P. 1P, né, que são os produtos do próprio estoque vendido através do e-commerce, e 3P através, né, de sellers, de pessoas que vendem através da plataforma da Via Varejo. Ambos, né, os casos tiveram bastante aceleração e o número de sellers também cresceu bastante no período, tá? Bom, o que mais, hein? É claro que a gente ainda tem uma dificuldade na comparação com as outras empresas do setor, né, por conta dessas outras companhias não terem divulgado seus resultados ainda, apenas Mercado Livre divulgou, que foi um bom resultado também, tá? Mas não é uma empresa listada aqui no caso, né, é uma BDR. Bom, margem EBITDA ficando na casa de 7,5%, tá? O consenso tinha uma margem EBITDA na casa de 7,1%, receita líquida crescendo, né, 24% no período, EBITDA ficando 2% acima do consenso também. Em linhas gerais, sim, gostei do resultado. Agora a preocupação que fica para a companhia é que, assim, isso daí foi 2020, né? Foi o passado. Para 2021, a gente está vendo muitas empresas como B2W e Mercado Livre fazendo investimentos muito fortes, né, nessa ponta final, e que pode reduzir o ritmo de crescimento da empresa. Eu acho que muita gente está preocupado com isso. Esse noticiário recente que temos acompanhado quanto à possível extensão do auxílio emergencial, né? Antes falava 3 meses, agora depois 4, agora já se fala possivelmente de 5 meses depois implementando o Renda Brasil, que vai ser uma transferência de renda contínua. Óbvio que são notícias bastante positivas para a Via Varejo. Agora, a gente precisa ver, né, a grande preocupação do mercado é aquela que eu venho citando para vocês. Muita gente acredita que por conta, né, do auxílio emergencial e também da pandemia, as pessoas preferiram antecipar suas demandas no setor, né, de eletrodomésticos. Então, muita gente utilizou desses recursos para fazer aquisições em 2020 e talvez não faça no mesmo ritmo em 2021. Ou seja, o crescimento, né, que a empresa vem falando ao mercado que pretende entregar em 2021, de GMV na casa dos 30%, talvez ela não consiga alcançar. Então, assim, resultado bom, mas acredito que investidores ainda, não digo que não se sentem confortáveis, mas ainda possuem incertezas quanto à capacidade da Via Varejo em entregar mais um ano forte, tá? Mais um resultado em 2021 tão forte como foi em 2020. O turnaround foi realizado, a empresa voltou a apresentar lucro em 2020, né? E tá de parabéns, de fato, do meu ponto de vista, o que eles fizeram em 2020 foi fenomenal. Bom, vamos falar então agora sobre o futuro, né? O índice futuro, como ele abriu. E aí depois a gente já parte para o encerramento, né? A gente já abordou, acho que, muito tema hoje. Tenho certeza que a gente está bem informado para começar essa sessão de hoje. E índice futuro,
Ah, pessoal, ficar bastante atento. Eu sei que o Beirute já comentou sobre isso, mas hoje a gente vai ter a votação da PEC emergencial, tá? No Senado, principalmente. E é super importante. O mercado tá super de olho, tá? Nesse assunto. Carlos, a gente ainda não revisou nosso preço-alvo. Nosso preço-alvo vai ser revisado muito provavelmente hoje ou amanhã, depois do resultado, tá? Bom, índice futuro abriu praticamente estável, tá? Tá caindo, na verdade, 0,08, é estável. Daqui 2 segundos passa a subir, enfim. Mas tem um gap de quase 400 pontos para o Ibovespa, tá? Então o Ibovespa, se o índice futuro permanecer assim, o que provavelmente não vai acontecer até a hora da abertura, o Ibovespa deve abrir em alta, tá? Uma alta bem modesta também. Já o dólar volta a subir, pessoal, subindo 0,26, nesse momento sendo negociado a R$ 5,70. Muitas declarações do governo, né, sendo realizadas ao longo dos últimos dias quanto à expansão dos gastos. Mas a gente precisa ver, o mercado precisa ver de fato, não só, né, esse lado de expansão dos gastos, mas também a redução dos custos, né, para você equilibrar a conta. Enquanto só tiver debate quanto à extensão dos gastos, a curva de juros abre cada vez mais e, por consequência, o dólar em 5,70, né? Então não tem como fugir muito disso. Bom, SLC, o que eu acho, eu gosto do nome, papel que não precisa nem falar, né? Como tem se beneficiado esses últimos 2 anos por conta da elevação no preço das commodities, grãos, principalmente soja e algodão, né, que são maiores posições da SLC. É um nome que sim, eu gosto. Acho que dá para realizar um pouquinho de lucro, né, mas eu não tiraria da minha carteira uma exposição a agro nesse momento, tá? Já sobe 60% quase no ano, mas não é à toa. Bom, então é isso, galera. Perguntas respondidas, 9h15, deu o nosso horário, tudo comentado. E desejo a vocês, então, uma ótima sessão, que todos vocês possam ganhar dinheiro hoje, beleza? Valeu, até mais pessoal, até amanhã, tchau, tchau.